Opa! Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? O Brasil conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. É sobre isso que a gente vai falar aqui no canal, então. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você aqui se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo que está... os teus amigos rubro-negros, manda para todo mundo, espalha para todo mundo que a gente está falando a respeito do futebol aqui da cidade de Pelotas, mais precisamente falando a respeito do Grêmio Esportivo Brasil. Saiu a primeira vitória rubro-negra no Campeonato Brasileiro da Série B. E foi uma vitória em que o Brasil foi competitivo do primeiro ao último minuto, o que não havia sido nos outros jogos. Por quê? Porque o Brasil... ele, em alguns momentos, ele oscilou em atuações, como, por exemplo, no jogo contra a equipe do Londrina, por mais que tenha finalizado, o time não foi efetivo, né? E teve, por boa parte do jogo, um atleta a mais. No jogo contra a equipe do Remo, o Brasil foi bastante sonolento em algumas partes do jogo, não agrediu o adversário, por mais que ele desse essa possibilidade do Brasil fazer desse algum espaço para o Brasil poder agredir. Bom, jogo contra o Vasco, a gente viu o Brasil muito bem boa parte do jogo, mas na reta final, 35 minutos, o Brasil oscilou e acabou tomando a virada. No jogo contra o Confiança, aí sim, o Brasil já começou a ter um crescimento, porque algumas peças importantes já começaram a atuar. O caso do Lucas Santos, do próprio Gabriel Terra, mas outra vez a circunstância do jogo fez com que o jogo fosse mais de transpiração, de doação, do que propriamente um jogo de qualidade que o Brasil fez. No jogo contra o Goiás, foi um jogo, sim, de muita qualidade. Apesar do Brasil ter saído perdendo, né, o Brasil conseguiu, no começo do jogo, colocar muitas dificuldades para o time do Goiás. Agrediu, adiantou as suas linhas. Mas aí o Brasil tem um problema, né? Ele tem um problema que é a questão da compactação. E no começo do jogo, né, até por ter algumas medidas, o time no Brasil demorou um pouco mais para compactar, porque a linha ofensiva avançava para fazer a pressão na saída de bola do time do Goiás, a linha de meio campo também avançava, só que a linha defensiva não subia. E aí o que acontecia? Criava um espaço no meio campo, mas não foi nesses espaços que o Goiás acabou conseguindo seu gol. Claro que criou um pouco também de desconforto, né, para o Brasil, porque tinha aquele espaço ali. O Goiás tem um jogador que é muito interessante, que joga nessa função, que é o Elvis, né, que é um cara experiente, um cara que não corre muito, mas ele é o cara que faz a bola rolar, e tem jogadores velocistas pelos lados. Mas o que chamou a atenção na partida desta última sexta-feira diante do Goiás foi a questão, né, dos dois volantes. Né, dos dois volantes. Eles vinham bem, mas na partida de sexta-feira eles foram mal. Por quê? Porque eles não eram combativos, eles não eram competitivos. E outra, o Brasil tinha um déficit físico, de imposição física, porque os volantes e os jogadores de meio campo do Goiás eram jogadores de estatura alta e eram jogadores fortes, contra o Rômulo e o Bruno Matias, que são jogadores de estatura mediana. Então, a imposição física do Goiás acabou fazendo valer na questão do meio-campo. Tanto que há um erro de um dos volantes do Brasil, se não me engano é o Rômulo, que ele não consegue afastar a bola da maneira que deveria ser afastada. O Thales também vai mole na jogada. O Aleph Manga consegue levar a jogada para a linha de fundo, cruza para dentro da grande área e o jogador Caio coloca a bola para o fundo do gol, abre o placar para o time do Goiás. E o Brasil, mesmo com 1-0, ele teve alguns minutos de instabilidade, mas o técnico Cláudio Tencati depois conseguiu corrigir algumas situações, como, por exemplo, não deixar o time tão espaçado. Ele conseguiu ajustar a questão ali do Gabriel Terra, que recuou um pouquinho mais para ajudar tanto o Bruno Matias como o Rômulo para fazer essa saída, e aí o Brasil conseguiu igualar na questão numérica no meio-campo, já que o time do Goiás também tinha 3 atacantes, né, e o Brasil estava com 3 atacantes,
né? E aí o que fez o técnico Cláudio Tencati? Baixou, fez um 4-4-2, deixou o Lucas Santos e Gabriel Terra para dar um suporte defensivo e para ajudar também a bola chegar picotada para os dois volantes. E isso deu certo. Mas o Brasil ainda teve algumas situações em que errou. Teve um lance que o Bruno Matias ele não é decisivo na jogada, ele não chega com força para desarmar, aí acaba armando contragolpe. O jogador do Goiás, Bruno Mezenga, passa pelo Everton, passa pelo goleiro Matheus Nogueira, mas o Everton consegue uma recuperação muito importante. Ainda teve outras situações em que o Brasil vai tentar sair jogando e acaba errando. Leandro Camilo, mais uma vez, não é característica dele sair jogando. A gente sabe da deficiência que ele tem nessa tentativa de passe. Então tem que procurar simplificar. Se é pra, não se lança a bola para o meio, né? Sempre procura as laterais, né? Porque aí qualquer coisa, se der errado, deixa a bola sair e aí tem tempo para recomposição. Ele tentou uma atravessada para o volante e aí o time do Goiás recuperou. Para a sorte do Brasil, o Brasil não conseguiu, o Goiás não conseguiu colocar a bola na rede. Mas ainda no primeiro tempo, né, o técnico Cláudio Tencati deu mais liberdade para os laterais. O Thales conseguiu sair mais, apesar de não tanto, mas quem trabalhou bastante foi o Arthur. E o Arthur, pelo lado esquerdo, ele teve bastante chegadas na linha de fundo. E numa delas ele acabou colocando a bola na cabeça do Fabrício e empatando o jogo. A partir daí o Brasil conseguiu tomar conta do jogo. O Goiás não teve mais ímpeto, isso estou falando no primeiro tempo, não teve mais ímpeto para chegar no gol do goleiro Matheus Nogueira, a não ser de bolas lançadas, bolas longas, tentativas em contragolpes com o Aleph Manga, mas o Brasil conseguiu ter, né, essa sustentação defensiva, né, depois que houve essa mudança, que era um 4-2-3-1 e depois passou a ser um 4-4-2 tradicional, em que ele acabou colocando, o técnico Cláudio Tencati, o Fabrício e o Ramon posicionado, né? Em algum momento de recomposição, o Ramon retornava mais, que é um jogador que tem mais força física, um jogador que tem mais velocidade do que o Fabrício, apesar do Fabrício ser um jogador muito veloz. E o Fabrício conseguiu colocar a bola para o fundo do gol, marcando o seu primeiro gol como profissional com a camisa rubro-negra. O segundo tempo, o Brasil foi competitivo, porque o técnico Cláudio Tencati ele conseguiu ajustar essa questão do espaçamento que tinha entre setores do Brasil. Ele fez o time muito... ele projetou o time para tentar jogar no contragolpe, mas como tem jogadores de qualidade, dava também para armar uma jogada. E o Goiás começa muito bem o segundo tempo. O Goiás começa em cima do Brasil, adianta suas linhas, né, e pressiona o Brasil. Não pressiona a saída de bola, até porque o Brasil não costuma utilizar muito a bola curta para sair. O Brasil, a bola longa, mas o Goiás retomava a bola e já pressionava o time do Brasil. Tinha um insucesso, já pressionava para tentar roubar. Em algumas 3 ou 4 oportunidades, o Goiás conseguiu roubar essa bola do Brasil e criou algum problema. Mas o Brasil passou a ter no segundo tempo o Lucas Santos pelo lado direito, agredindo o espaço que era deixado para o Apodi. O Pintado fez o seguinte: bom, um empate não é bom, então eu vou tentar agredir. Soltou o Apodi pelo lado direito. E o Apodi, em várias oportunidades, era ponta. E o contraveneno do Cláudio Tencati foi posicionar o Lucas Santos lá pelo lado esquerdo. E foi através de uma jogada trabalhada que o Brasil chegou ao seu segundo gol. A bola sai do Everton, chega até o Arthur toca para o Lucas Santos faz o passe para o Ramon conduz a bola por cerca de 30 metros, leva para a linha de fundo, levanta a cabeça, tem a paciência para esperar que o Gabriel Terra chegasse. O Gabriel Terra chegou e aí ele só empurrou a bola para o fundo do gol. A partir daí, o Brasil é um time de entrega, um time de doação. A gente vê que depois tem a perda do Gabriel Terra, isso aí também tem que ser analisado pelo técnico Cláudio Tencati. A gente viu que os jogadores estavam com muita vontade, estavam com muita força, mas tudo tem um limite, né? E a gente sabe que o Gabriel Terra e os jogadores de frente, normalmente, eles não têm muito tempero para marcar, né? Eles normalmente são um pouco destemperados, eles acabam perdendo o time da jogada, porque normalmente eles são os caras que driblam e não são os caras que marcam. Então o Gabriel Terra, ele encontrou um pouco de dificuldade para fazer essa marcação. Os botes dele normalmente eram errados. O Ramon, inclusive, chegou a fazer 4 faltas consecutivas e levou o cartão amarelo, e o Gabriel Terra acabou sendo expulso. Para a sorte do Brasil, não foi ninguém de defesa,
né? Foi um jogador já de parte ofensiva, e aí o técnico Cláudio Tencati passou, né, apenas trocar fôlego, né? Colocou o Kevin pelo lado esquerdo, um jogador que é rápido, de drible, de força física, para aproveitar esse espaço do Apodi no lugar do Lucas Santos, colocou o Mateuzinho para ser esse desafogo com velocidade, colocou o Wesley também, que é um jogador de imposição física, um jogador que retém a bola, e ele foi muito importante. Depois colocou o Arthur Henrique, que é zagueiro, Gabriel Perini também, que é mordedor, que é um jogador que chega junto, depois ele foi até na final do jogo para a lateral. Enfim, foi um jogo de extrema entrega do time rubro-negro. Até na coletiva, eu questionei o técnico Cláudio Tencati a respeito da competitividade, do Brasil ser competitivo em todos os minutos do jogo. E no jogo contra o Goiás, o Brasil foi competitivo do primeiro ao último minuto. Não havia sido assim na estreia contra o Londrina, não havia sido assim no jogo contra o Remo, não foi assim no jogo contra o Vasco da Gama, e já deu uma melhorada, conseguiu ser competitivo no jogo contra o Confiança, mesmo com um jogador a menos. E a partida em que o Brasil foi competitivo do primeiro ao último minuto foi nesse jogo contra a equipe do Goiás. O técnico Cláudio Tencati até não gostou muito disso que eu falei, que eu questionei para ele, de uma das melhores do Brasil é ser competitivo. E ele até numa entrevista disse, o melhor do Brasil é a competição, é brigar por cada bola, é brigar pelo lateral, é brigar pela bola na linha de fundo, é não desistir jamais do lance. O Brasil no jogo contra o Vasco teve um apagão e que acabou custando os 3 pontos. Mas eu já poderia estar em uma situação melhor. Claro que ele fala também na questão da pressão. Obviamente, e aqui naquilo que ele falou durante a entrevista coletiva, eu concordo muito. Não se sobe nem se cai na 4ª rodada. Ainda é tudo muito cedo. A gente vê o time como o Vasco, time como o Cruzeiro, como o próprio Botafogo. Botafogo parece que já deu uma deslanchada, mas esses times grandes, eles estão encontrando muita dificuldade para conseguir jogar. E não é um Brasil que vai entrar e começar a jogar. A gente falou do Londrina, o Londrina está nas finais do Campeonato Paranaense, mas o Londrina perdeu para o Brusque em casa. O Brusque é um time que tem manutenção de trabalho, o Avaí é um time que foi campeão estadual, mas também tem alguns tropeços, conseguiu uma vitória importante contra o Vasco. Os times lá de Maceió estão oscilantes, faz uma partida boa, depois faz uma partida ruim. O Confiança, até o momento, venceu o Cruzeiro, mas depois oscilou resultados. O Operário venceu o Vasco em São Januário, mas tomou uma goleada do Guarani dentro de casa. A Ponte Preta, lanterna, o Guarani também oscilante. Enfim, está tudo muito equiparado. Então, o técnico Cláudio Tencati foi muito feliz quando ele disse, não sobe nem cai. E até falei aqui no canal, e até falei aqui em vários outros vídeos nas redes sociais, não é o momento de trocar técnico. O Cláudio Tencati ainda pode tirar muito desse elenco. E ficou nítido que ele tem o grupo na mão, que o grupo de jogadores do Grêmio Esportivo Brasil está na mão do técnico Cláudio Tencati. Imagina só, há um insucesso, que é do jogo, porque está perdendo para o time como o Goiás, que seria um resultado absolutamente normal. O Goiás não é qualquer time, né? E você está perdendo para o Goiás, você troca a comissão técnica, você inicia um novo trabalho, e com jogos em cima de jogos, com viagens sem treino, Tencati teve 1 mês de intertemporada, já vem de um trabalho longo, jogadores que ele indicou, conhece muito bem. Será que realmente era o momento de fazer trocas na comissão técnica? Eu acho que não. Felizmente o Brasil venceu e felizmente esse trabalho vai ter continuidade. Eu acho que o Tencati é um dos tops técnicos que temos na Série B do Campeonato Brasileiro, e nesse momento trocar ele seria um grande erro do Grêmio Esportivo Brasil. Mas enfim, vitória aliviadora. Agora tem o CRB na terça-feira, o jogo lá no Rei Pelé, e um jogo que dá para beliscar um pontinho lá, dá sim para o Brasil começar. O CRB ainda está se formando, está contratando jogador, tem grana, avançou aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, entrou mais dinheiro no CRB. O CRB é um time que paga muito bem, então por isso que eu acho que lá dá sim para o Brasil buscar os 3 pontos, ou pelo menos vir com 1 ponto lá do jogo contra a equipe do CRB. Valeu, galera, beleza? Então tá, curtiu o vídeo? Curtiu a análise? Ficou um pouquinho longa, mas é isso aí. Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo, marca teu amigo rubro-negro e vem pro debate. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!